Fala rapaziada, aqui quem fala é o professor Rafael Marques. Estou trazendo uma linha para você hoje sobre sistema imunológico. Vamos dividir elas em algumas partes, essa é a primeira, tá? Primeiro vamos começar a nossa brincadeira falando um pouco sobre os leucócitos, que são as células responsáveis pela resposta imunológica, tá? Então, em primeiro lugar, a gente comenta que os leucócitos, moçada, são células incolores, né? De forma esférica e tem basicamente lá a função de proteção do nosso organismo, maravilha? Então todos eles são produzidos na nossa querida medula óssea ou até mesmo lá em alguns tecidos considerados linfóides, né? Que são os linfonodos, o timo, o baço, que são aqueles órgãos que fazem parte do grande sistema linfático, tá? Nessa imagem aqui a gente vai ter a demonstração das células do tecido hematopoético, aquele que está presente lá na nossa querida medula óssea. E entre as células do tecido hematopoético, a principal delas, né, você vai ter duas grandes linhagens de células. A gente vai ter as células estromais, né? Essas células elas estão relacionadas com a formação de várias outras, como adipócitos. Aqui a gente tem, por exemplo, os osteoblastos, aquelas células lá do tecido ósseo. E uma série de células lá mesenquimais, que vão dar origem a fibroblastos, vão dar origem a condroblastos. Mas o que nos interessa aqui, o que vai interessar a gente, moçada, é essa outra linhagem de células aqui, ó, as células tronco multipotencial. Essas células elas podem se dividir em duas outras linhagens, aquelas que chamaremos de células de linhagem mieloide e aquelas de linhagem linfóide. Vamos primeiro para essa linhagem mieloide, maravilha? Então, em relação às células progenitoras mieloides, elas são capazes de dar origem a muitas outras células, né? Você tem lá capacidade de dar origem a monócitos, hemácias, os eosinófilos, basófilos. Aqui a gente tem os megacariócitos, são células gigantes, né, que se fragmentam, olha só, gente, formando plaquetas. E por último a gente vai ter aqui o neutrófilo. Todas essas células aqui são células do sistema imunológico, com exceção das plaquetas e das nossas queridas hemácias. Maravilha! Agora vamos descer lá para aquela outra linhagem, que a gente estava chamando de linhagem progenitora linfóide, né? Nessa linhagem a gente vai ter, moçada, a formação principalmente dos linfócitos, né? Então tem os linfócitos T, linfócito B, tem os linfócitos natural killers, né? E por último as células dendríticas. Todas essas células serão comentadas na nossa brincadeira de hoje, tá? Em primeiro lugar a gente vai comentar que os leucócitos eles podem ser divididos em dois grupos. A gente vai ter os granulócitos, né? Em relação aos granulócitos, a gente diz que eles têm núcleo irregular e a presença de uma série de grânulos específicos que vão liberar, gente, uma série lá de substâncias que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Três tipos de células se enquadram dentro do grupo dos granulócitos. Temos os basófilos, os eosinófilos e os nossos queridos neutrófilos, tá? Além disso, a gente vai ter os agranulócitos, que já é um segundo grupo de células dentro todos esses leucócitos que a gente comentou aqui. Em relação aos agranulócitos, a gente comenta que eles apresentam núcleo esferoide, né, relativamente esférico, e a ausência daqueles grânulos, né? A gente vai já conversar melhor sobre isso, os linfócitos B, linfócitos T e os nossos amigos, os monócitos, tá? E aí vamos embora, vamos nessa começar a nossa brincadeira, vamos conversar agora sobre os granulócitos e o primeiro deles lá, os nossos queridos basófilos, tá? Em relação aos basófilos, a gente vai comentar que ele tem um núcleo volumoso, com uma forma meio retorcida e de caráter bastante irregular, algo parecido com o que a gente vê aqui nessa célula, né? O núcleo sem lá um formato muito bem definido. Além disso, a gente comenta sobre os grânulos específicos que vão secretar muitas substâncias. Entre elas, a gente vai ter a histamina, que é uma substância vasodilatadora, né? Essa vasodilatação é importante porque você aumenta a permeabilidade do vaso, como a gente verá mais adiante. E além disso, a gente vai ter a história do eritema. O eritema é aquela vermelhidão
que é causada basicamente pelo aumento da permeabilidade dos vasos naquele local, tá? O aumento da circulação sanguínea naquele local. Então aqui a gente vê uma imagem de um processo alérgico, o indivíduo apresentando eritema, muito provavelmente provocado pela liberação da histamina e o aumento da circulação no local, provocando a vermelhidão. Aqui a gente tem, moçada, um vaso que apresenta essa questão da vasodilatação. E uma coisa que eu queria que você percebesse é o seguinte: quando o vaso dilata, as células de revestimento elas começam a apresentar esses espaços, e isso permite, por exemplo, o trânsito de células do sistema imune do interior do vaso para o local da infecção, tá? Além disso, você tem uma série de fatores quimiotáticos, né? Fatores quimiotáticos são substâncias que atraem outras células do sistema imune para o local da infecção. Basicamente, essas células que são atraídas são os outros granulócitos, né? Os eosinófilos e os neutrófilos. Então, no final das contas, os fatores quimiotáticos induzem um fenômeno chamado de apedese, que é justamente essa saída de células lá, esse movimento ameboide de saída de células do vaso para o local da lesão, tá? Por último, a heparina, que é uma substância anticoagulante, tá? Ela vai basicamente inativar as enzimas lá da coagulação. Agora, meu amigo, nossa, Rafa, muita coisa. O que eu preciso saber? Cara, resumindo, brother, anota aí no seu coraçãozinho que os basófilos têm como principal função a liberação de histamina. Essa é a característica mais marcante lá do grupo dos basófilos. Falou? Vamos para o segundo grupo de granulócitos, segunda célula do grupo dos granulócitos. Agora nós temos os eosinófilos. Os eosinófilos são células pouquíssimo numerosas, né? Coisa de 1 a 3% de todos os leucócitos são eosinófilos. O núcleo tem uma característica bem marcante, onde ele é bilobulado, como a gente vê nessa imagem aqui, né? Em relação aos grânulos específicos, teremos uma série de proteínas catiônicas, proteínas eosinofílicas, que são basicamente ribonucleases. Ah, Rafa, o que é uma ribonuclease? Lembra lá, cara, ácido ribonucleico. São enzimas que destroem o RNA e, portanto, vai ter uma propriedade antiviral, né? Destruindo lá o RNA do vírus ou até mesmo destruindo o RNA das células para evitar que esse RNA seja lido e as proteínas virais sejam produzidas, né? Além disso, vai ter uma função citotóxica, né? Elas produzem uma série de poros na membrana de células que estão sendo parasitadas, por exemplo, por vírus. E, além disso, ainda induzem a desgranulação de outras células, que é o caso dos mastócitos, que a gente vai conversar no futuro, mas que basicamente o mastócito tem a mesma função dos basófilos, que foram essas células que a gente viu agora há pouco, que é a liberação lá da histamina também, tá? Está relacionado com processos alérgicos. Além disso, produzem uma série de enzimas, as peroxidases dos leucotrienos. Essas substâncias elas estão relacionadas com fenômenos alérgicos, é uma coisa que a gente também vai conversar no futuro. E a principal função, né, aquela que a gente vai trazer como mais marcante do grupo dos eosinófilos, que é o que geralmente aparece nas questões, é essa aqui, ó. A ação antihelmíntica por liberação de substâncias conhecidas como peróxidos, né? Substâncias tóxicas que acabam lá matando a lombriguinha, matando o verme que está te provocando algum tipo de doença, né? Aqui a gente tem um vídeo onde a gente vê uma lombriga, talvez um nematóide, um parente da lombriga, e esses são os eosinófilos interagindo com esse camarada. Provavelmente aqui ele está liberando lá aquelas substâncias tóxicas, né, os peróxidos, na tentativa de se destruir esse parasita, né? Aqui esse acúmulo, essa aglutinação de células provavelmente está sendo provocada pela liberação de anticorpos, né? Provavelmente o cara que está fazendo o vídeo liberou os anticorpos na amostra e as células se aglutinaram dessa forma, né? Incrível lá a velocidade com que eles se aglutinam na superfície, tá? Bom, seguindo a nossa viagem, a gente vai chegar agora na última célula que faz parte dos granulócitos, são os neutrófilos. Esses camaradas eles são conhecidos também como leucócitos polimorfonucleares, né? São células que têm núcleo de caráter bastante irregular,
né? O núcleo pode apresentar de 3 a 5 lobos, né? Como a gente vê nessas duas imagens bem aqui, o núcleo é formado por vários lobos, né? São altamente móveis, né? A gente consegue ver inclusive projeções aqui dos famosos pseudópodes, né? Isso vai garantir uma boa motilidade dessas células. E ação fagocítica, olha que legal, eles vão fazer fagocitose dos parasitas, fazer lá a eliminação principalmente de bactérias. Então aqui a gente consegue ver uma célula fagocítica como um neutrófilo, e ela tem aquela habilidade, né, de apedese, de atravessar por entre as células do revestimento do vaso sanguíneo e promover a eliminação de micróbios, a eliminação de resíduos lá de células mortas provocada provavelmente por uma lesão ou por um processo inflamatório, né? Então aquela capacidade de deixar o sangue, né, chegar até o local da infecção, uma coisa que a gente já estava conversando, e eles são na verdade os primeiros a chegar, né? Um dos primeiros a chegar lá no local da infecção, são ativos nos estágios iniciais do processo infeccioso. Valeu, moçada? Então esses foram os nossos granulócitos. Se liga aí nas próximas partes, onde a gente vai falar sobre os outros leucócitos. Falou? Um grande abraço, fofinhos. Até a próxima!